Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Oi, crianças! Estão preparados para mais uma aventura? Para mais uma aula? Estão aprendendo, né? Eu estou adorando fazer parte desse processo da construção de conhecimento de vocês. Vamos continuar com a nossa língua portuguesa. E para hoje, quais serão os nossos objetivos? Conhecer textos no formato de acróstico, identificando a formatação própria desse texto. Escrever corretamente as palavras, fazendo correspondência entre as letras iniciais. Vocês estão igual ao nosso amiguinho? Vejam ele aí na tela. Estão pensando acróstico? Quem aí em casa já trabalhou com acróstico na escola, levanta a mão. Quem ainda não trabalhou, vai conhecer a partir de agora. O que é um acróstico? Para nós conseguirmos fazer um acróstico, nós precisamos escolher uma palavra qualquer ou um nome. Aqui, a prof vai construindo um acróstico junto com vocês, para que vocês possam observar e conhecer a partir de um nome. Vocês conseguem identificar o nome nessa folha? Maria. Muito bem. E para produzir um acróstico, nós precisamos escrever as letras na vertical, em pé. Muitos aí em casa estão falando em pé, diferente do sistema que a gente está acostumado a utilizar, em que as linhas estão na horizontal. Vai uma letra embaixo da outra, uma em cada linha. A partir dessas letrinhas, nós vamos criar novas palavras ou até mesmo novas frases e construir um novo texto. Aqui nós vamos montar um acróstico com palavras, com qualidades, com características dessa Maria. Com a palavra M, eu posso escrever a palavrinha menina. Vamos colar aqui então. M de menina. Vocês se lembram que eu estou utilizando as letras do nome Maria. Então, M de menina. Letra A. Eu posso escrever a palavra alegre. Vamos colar ali então. Maria, menina, alegre. E com a letrinha R. Risonha. É uma menina, é uma mulher, é uma pessoa muito alegre. Está sempre sorrindo. Por isso, risonha. E com a letra I, vamos escrever a palavrinha inteligente. A Maria é uma menina alegre, risonha e inteligente. E com a letra A, vamos escrever a palavrinha amada. E assim, construímos um acróstico com o nome Maria. A partir das letras que formam o nome Maria, nós escrevemos novas palavras. Esse é um texto no formato acróstico. Além das letrinhas da palavra principal, daquela palavra que eu escolhi para formar o acróstico, estarem no começo, elas também podem estar
no meio de algumas outras palavras ou no final. Observem que aqui nós continuamos utilizando o nome Maria, mas com outras palavras e com as letras no meio ou no final. Amorosa, observadora, aquela que tudo vê, que fica prestando atenção. Questionadora, é alguém que pergunta, que quer saber os porquês. Lembram lá do uso do nosso ponto de interrogação? Tímida, ela é um pouco mais tímida. E educada. Nós mantivemos o nome Maria, mas com as letrinhas ou no meio ou no final de outras palavras. É assim que nós podemos construir, então, os acrósticos. Vocês lembram que a prof disse que também poderiam surgir frases. Observem aí na telinha a letra dessa música. Essa música foi escrita pelo Roberto Carlos. A mamãe, a vovó, algum adulto aí em casa deve conhecer e deve ser fã do Roberto Carlos. Se tiverem a curiosidade, depois peçam a ajuda delas e procurem a canção. O nome da música é acróstico. Vou ler, leiam comigo. Mais que a minha própria vida, além do que eu sonhei para mim. Raio de luz, inspiração, amor, você é assim. Rima dos versos que eu canto, imenso amor que eu falo tanto. Tudo pra mim, amo você assim. Meu coração eternamente, um dia te entreguei. Amo você, mais que tudo eu sei. O sol raiou pra mim quando eu te encontrei. Agora, vocês vão poder visualizar aí na telinha que as primeiras letras de cada frase, de cada verso dessa música, formam o nome Maria Rita e depois Meu Amor. Ele fez essa música e dedicou para Maria Rita. Observem aí na telinha, então, as letras iniciais e a separação. Maria Rita, Meu Amor. Observaram ali? Um acróstico. As primeiras letras formam o acróstico. E agora? Agora eu vou contar para vocês uma historinha. Vocês se lembram que em uma outra aula nossa, nós trabalhamos com as fábulas? Que são aqueles textos mais curtos e que trazem uma moral no final, um ensinamento, algo para nós levarmos para a nossa vida? A história de hoje, então, é o sapo e a borboleta. Quem escreveu essa história foi um autor brasileiro. O nome dele é Dorival Pedro Laviroti. Os dois estavam, então, na floresta. Sabia que eu sou mais bonita? A borboleta disse ainda ao sapo: pobre batráquio asqueroso, o que você é me causa nojo. E o sapo, com toda a calma do mundo, assim respondeu à borboleta: o que bonita é a minha natureza anfíbia. O que também me protege mais. Rios e solo me dão guarida, brejos e até mesmo matagais. O que você faz para se defender? Livre viajo sobre todos os animais. E num segundo, o sapo projetou tamanha língua, acabando assim com o embaraço. Prestaram atenção, crianças, na nossa história?
Vocês viram que no final o sapo comeu a borboleta? Mas também precisava ela ter falado com ele daquele modo? Tadinho do sapo, desnecessário, não é? Nós devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Agora vamos observar essa fábula. Notem que a primeira letra de cada frase monta também o nome, o título da fábula: Sapo e a Borboleta. Vocês ouviram que tinham várias palavras diferentes que não estamos tão acostumados em ouvir? Vamos conhecer o significado delas. Batráquio está relacionado aos animais pertencentes à classe anfíbia, que inclui sapos, rãs e pererecas. Os animais são divididos em classes, vocês vão estudar isso futuramente. Próxima palavrinha. Asqueroso, que causa nojo, repulsa. Tadinho do sapo, não é mesmo, crianças? E agora? Natureza anfíbia. Anfíbia é o feminino da palavra anfíbios. São animais vertebrados que vivem entre o meio aquático e o ambiente terrestre. Eles mantêm uma vinculação com a água e dela não se afastam, pois precisam manter a pele úmida. Próxima palavrinha. Guarida. Rios e solos me dão guarida, mas e o que é isso? Guarida é algo que oferece proteção, amparo, acolhimento, abrigo, asilo, refúgio. Brejos. Brejos é o mesmo que pântano, região baixa onde se acumula um pequeno lençol d'água. É ali aonde os sapos vivem. Matagais, vegetação de mato mais fechadinha, o que dificulta a circulação de animais maiores. Por isso, o sapo que é pequeno vive lá. E embaraço significa complicação, atrapalhação. Nós ainda temos acróstico presente nas adivinhas. Nós também já tivemos uma aula sobre as adivinhas, o que é o que é. Vamos ver se vocês descobrem a seguir então a resposta. Com 4 patinhas, o rabo curtinho, orelhas compridas, peludo é verdade, e sempre a mexer o nariz quando come, louco por cenouras e alfaces, louquinho. Há tanto no campo como na cidade. O nome não digo. Qual é o seu nome? Vocês já descobriram qual é o animal? Descobriram pelas dicas ou pelo acróstico? Vamos conferir então. As letras iniciais das frases que estão dando as dicas formam a palavrinha coelho. Olha o coelho lá na nossa imagem, que bonitinho. E agora? Nós também temos um modo diferente de produzir acróstico. Observem aqui sobre a mesa. Nós temos vários objetos. E pensando na letrinha inicial de cada um desses objetos, poderemos construir um acróstico com o nome desses objetos, utilizando a letrinha inicial. Não se esqueçam. Será que vocês conseguem aí em casa? Vamos observar aqui. Jogador. Começa com a letrinha J.
Óculos, com a letrinha O. Esmalte. As meninas gostam aí em casa de pintar a unha? Lapiseira, letra L. E a seguir, algo que nós estamos usando bastante ultimamente: máscara. E para finalizar, adesivo. Nós construímos então Joelma, o nome da professora Joelma, que tem nos ajudado ultimamente nas nossas aulas. E aqui do ladinho, vocês já conseguiram identificar? Vamos lá então. Anel, letrinha A. Nave, letrinha N. Dinheiro, letrinha D. Relógio, letrinha L. Esmalte, letrinha E. Sapato, letrinha S. Sabonete, letrinha S também. E apontador, que começa com a letrinha A. Formamos então Andressa. Viram que diferente? Viram que legal? Agora aí na telinha irão aparecer outras imagens. Vamos ver se vocês adivinham. Prestem atenção na primeira. Olhem esses objetos: esmalte, lápis, ioiô, apontador, novelo e estojo. Formou o nome Eliane. Muito bem. Próxima imagem. Nós temos meia, agenda, relógio, cinto, iogurte, anel. Que nome será que está formando ali? Vamos conferir? Márcia. Muito bem. E a próxima imagem? Olhem, vejam que tem algo diferente. Um sinalzinho ali em cima daquela letra. Jarra, ovo, apontador e óculos. Formou o nome João. Isso mesmo. Temos mais algumas imagens para vocês conferirem. Quem é aluno da Escola Jorge Deschamps conhece essa nossa prof, então já sabe o nome dela. Mas para quem não é, vamos tentar descobrir. Caneta, isqueiro, nota, tiara, iogurte e apontador. É a nossa professora de Educação Física, a professora Cíntia. E a próxima imagem? Minions, apontador, robô, iogurte e acetona. Qual nome será, crianças? Maria. E a nossa última imagem? Moto, apontador, rabicó, iogurte, aliança, nave e de novo lá a acetona. Qual nome nós conseguimos montar? Mariana. Isso mesmo. Viram então aí em casa quantas possibilidades diferentes de produzir um acróstico? E com esses objetos, então, como ficou legal e divertido? Dá pra gente montar e chamar a mamãe, o papai, os responsáveis para adivinharem qual palavrinha a gente escreveu. E lá no começo eu disse para vocês que podemos fazer o acróstico com o nosso nome ou o nome de outra pessoa. Que ele pode ser construído com novas palavras ou com novas frases. E as profs do grupo de língua portuguesa montaram então acrósticos para vocês, para os alunos do segundo e do terceiro ano.
Mas esses acrósticos têm um recadinho especial. Eles servem então para todos os alunos da rede municipal de ensino da nossa cidade. Se você tem um irmãozinho, uma irmãzinha, chame eles também para assistirem o vídeo a seguir. Nós estamos com muita saudade de vocês. E com todo carinho, todas as profs que aparecem aí na telinha e mais aquelas que não aparecem, que trabalham por trás das câmeras, ajudando nas atividades, nos planejamentos, também escreveram e deixaram um recadinho para vocês. Assistam agora então! Então, crianças, gostaram do vídeo? Foi produzido com muito amor e carinho para todos vocês e em nome de todas as professoras da Rede Municipal de Ensino. Vamos ver aí então a tarefinha que eu vou deixar para vocês. Aí na tela, confiram. Agora é a sua vez. Número 1. Crie um acróstico a partir do seu nome, escrevendo alguns adjetivos que são qualidades ou características suas. Número 2. Construa um acróstico diferente a partir do seu nome, utilizando objetos, brinquedos, frutas, imagens. Usem a criatividade, fotografem e enviem para o programa Vem Aprender, no número que está aparecendo aí na telinha de vocês. Quero ver muitas fotos destes acrósticos diferentes. E será que conseguimos cumprir o objetivo da nossa aula? Vamos conferir então. Conhecer textos no formato de acróstico, identificando a formatação própria desse texto. Objetivo alcançado. E escrever corretamente as palavras, fazendo correspondência entre as letras iniciais. Objetivo alcançado também.
Agora eu me despeço de vocês, espero vocês para a próxima aula. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem? E aí, vamos para mais uma aula de matemática? Qual será o objetivo da nossa aula de hoje? Vamos acompanhar na telinha? Classificar e comparar figuras planas. Reconhecer figuras congruentes. Então, vamos lá? Essa aula, nós vamos rever alguns conceitos que vocês já viram em aulas anteriores. Vamos somente aperfeiçoar, né? Vocês já viram sobre figuras planas, vocês já compararam, já conheceram, mas hoje nós vamos ver de uma outra forma, porque ali nos objetivos apareceu mais uma palavrinha, congruência. Mas por enquanto, vamos iniciar lá, a professora trouxe algumas figuras geométricas para vocês verem. Vamos ver lá quais são as que a professora trouxe? Vamos ver se tirou tudo daqui. Olha, várias figuras geométricas. Tem de vários tamanhos, de várias cores. Vejam lá, aqui eu tenho trapézio, quadrado, né, triângulos. Eu quero, com a ajuda de vocês, agora, nós vamos separar essas figuras aqui. Vamos separar elas em grupos? Então, se eu tenho aqui trapézio, vamos separar todos os trapézios juntos? Então, aqui eu tenho um trapézio. Aqui eu vou separar os quadrados. Mais um trapézio. Quadrado, quadrado. Olha, mais um grupo de triângulo. Trapézio, triângulo. Trapézio, quadrado, triângulo, triângulo e quadrado. Então, agora eu tenho 3 grupos de figuras geométricas aqui. Olha lá, o quadrado. Todo mundo já viu o quadrado. 4 lados, né? 4 lados iguais. Então, eu tenho aqui os quadrados. O trapézio também é um quadrilátero. 4 lados. Mas eu tenho ali, né, algumas diferenças nos seus tamanhos. E o triângulo, que todo mundo já viu também, né? Nós vamos só rever hoje, 3 lados. E aqui eu tenho triângulos de vários tamanhos, assim como eu tenho quadrados e trapézios de vários tamanhos. Veja, eu tenho alguns triângulos aqui que são iguais, são parecidos no mesmo tamanho, só de cores diferentes. Ó, vou juntar eles aqui também, ó. Do mesmo tamanho, só que de cores diferentes. Veja, ó, se eu colocar um sobre o outro, são do mesmo tamanho, só que de cores diferentes. Eu posso dizer que essas figuras são iguais? São iguais porque elas são triângulos, né? Mas elas não têm o mesmo tamanho e não têm a mesma cor, né? Mas elas são todas figuras geométricas de 3 lados. Agora nos quadrados. Se eu for colocar aqui, quais deles são iguais? Todos eles, né, são iguais porque são quadrados, mas tem alguns do mesmo tamanho, vejam lá, ó. Tem maiores, menores aqui. Esses três são do mesmo tamanho? São. Se eu colocar um sobre o outro, eles são do mesmo tamanho, só que aqui eles estão com cores diferentes. Mas se eu disser esse quadrado é igual a esse, se eu for ver pela quantidade de lados e pela figura geométrica, eles são semelhantes, mas ao tamanho eles são iguais? Não, porque esse é maior e esse é menor. Se eu for colocar aqui, esses são iguais, esses 3 quadrados? São iguais porque eles estão em 4 lados, são semelhantes porque eles são quadrados, os 3 têm 4 lados, né? Lá, lembra do ângulo que vocês viram, aquela aula? Ângulo, né, de 90 graus ali. E o que? São quadrados. Mas, se eu for ver o tamanho, eles não são semelhantes. A mesma coisa vai acontecer com os trapézios. Vamos puxar os trapézios aqui? Olha lá, a professora trouxe aqui 5 trapézios. Esses 2 têm o mesmo tamanho? Se eu sobrepor um sobre o outro, eles são semelhantes, têm o mesmo tamanho. E esse com esse, são semelhantes?
né? O mesmo tamanho eles não têm, porque se eu sobrepor um sobre o outro, um é maior que o outro. E esses dois maiores aqui? Se eu sobrepor, eles têm o mesmo tamanho. Todas as figuras são iguais? São iguais. Se eu for ver que são trapézios, todos eles com 4 lados, né? E com a sua ali, que ele tem 2 maiores e os paralelos ali. Mas por que será que a professora trouxe essas figuras para vocês compararem os tamanhos? Por que será? Porque lembram lá no nosso objetivo que dizia comparar, observar a congruência nas figuras planas? Mas o que é congruência? Vamos ver ali o que é congruência? Quais são os sinônimos de congruência? Nós já usamos, a professora já usou aqui essas palavras quando estava mostrando a figura para vocês. Olha lá algumas figuras que a professora mostrou. Quais são os sinônimos então? São semelhantes. Nós vimos a semelhança entre essas figuras? Vimos as semelhanças entre elas. Elas têm a conformidade ali, o tamanho delas são parecidos? Sim. E elas têm uma equivalente, elas têm alguma equivalência, né? Uma do tamanho da outra? Algumas sim, algumas não. Então, são sinônimos de congruência. Mas o que é congruência em figuras planas? Então, a congruência em figuras planas, nós consideramos duas figuras congruentes quando elas podem apresentar o mesmo formato e tamanho. Então, é isso aqui que a professora fez com vocês. Nós vimos aqui, eu posso dizer, voltando aqui agora na bancada, eu posso dizer que essas figuras são congruentes. Por que eu posso dizer que essas duas figuras são congruentes? Porque elas podem ter o mesmo tamanho e o mesmo formato. Vejam lá, aqui elas são quadrados, elas têm o mesmo tamanho e o mesmo formato. Eu posso dizer que esse quadrado vermelho e esse quadrado amarelo são congruentes? Elas têm o mesmo formato, não tem? Mas elas têm o mesmo tamanho? Não. Então, essas duas figuras não são congruentes. Mas eu vou dar um outro exemplo para vocês, do triângulo. Vejam aqui, esses dois triângulos têm o mesmo formato? Sim, são dois triângulos. Mas eles são congruentes? Não. Por que eles não são congruentes? Porque eles não têm o mesmo tamanho. Um é maior que o outro. Então, aqui entre essas duas figuras, não há uma congruência, porque elas têm o mesmo formato, mas elas não têm o mesmo tamanho. Então, aqui elas não posso dizer que elas são congruentes. Mas se eu colocar agora essa vermelha e essa azul, elas são congruentes? Isso, elas têm o mesmo formato e o mesmo tamanho, né? Dessas figuras geométricas aqui, o mesmo formato e o mesmo tamanho. Mas ali, vocês vão ver o próximo exemplo que a professora vai dar. Na figura plana, se elas estiverem assim, elas continuam sendo congruentes? Continuam, porque elas têm o mesmo formato e o mesmo tamanho, só que estão em posições diferentes. Ah, mas aqui é uma figura, eu posso trocar. Então, vamos ver isso lá agora na malha quadriculada, que vocês já conhecem, né? Já viram várias vezes, a professora trouxe aqui a malha quadriculada. Não é verdade? A professora não trouxe a malha quadriculada aqui para vocês? Para a gente fazer outras atividades, vocês já fizeram deslocamento, já fizeram várias atividades com a malha quadriculada, então todo mundo já conhece. E lá no nosso objetivo dizia de figuras planas, né? Então a gente vai colocar agora, vai transformar aqui essas figuras geométricas em figuras planas, para observar quando há congruência entre elas. Vamos começar ali com o nosso quadrado. Vejam lá, vamos fazer junto com a professora. Vou colocar a minha figura em cima da malha quadriculada aqui e vou marcar. Então, é daqui, aqui, aqui e aqui. Vejam lá. A professora vai pintar aqui agora essa figura geométrica. Então, eu usei aqui um quadradinho, 2, 3, 4. Vamos pintar ela aqui. Então, eu usei aqui, ó,
Quantos quadradinhos a professora usou da malha quadriculada para formar o quadrado na figura plana? Olha lá. São 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 16 quadradinhos. Aqui eu coloquei essa figura plana, essa figura geométrica para transformar numa figura plana. Agora a professora vai pegar outra cor de giz e vai colocar aqui do lado, né? E vou fazer novamente. Vou pintar. Quantos quadradinhos a professora usou aqui? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, quando falava no nosso objetivo, congruência em figuras planas, eu usei a figura geométrica aqui. Agora, na figura plana, essa figura é congruente a essa figura? Sim, vou até dar uma viradinha para vocês olharem aqui melhor. Essa é congruente a essa? Sim, porque ela tem ela pode ter o mesmo tamanho e a mesma forma. Agora, outro exemplo. Viram que cada uma tinha 8 quadradinhos aqui na malha quadriculada. A professora vai pegar um trapézio agora. Vejam lá o trapézio. Vamos marcar agora aqui, eu vou ter que contornar porque ela usa, né, metade de alguns quadradinhos. Então, a professora vai marcar ele aqui, usando a minha figura geométrica para transformar ela numa figura plana. E vou agora virar daqui, ó. Vou usar assim. E vou pintar até da mesma cor para vocês observarem. Vejam lá, a professora vai pintar agora o trapézio que eu usei ali, a figura geométrica. Para ver se na figura plana ela vai ser congruente. Vocês, quando pintam em casa, né, tem que ser na escola, tem que ser bem caprichadinho. A professora está fazendo aqui também agora para deixar bem bonito para vocês. Então, vejam. O segundo trapézio. Eu mudei a posição do trapézio na minha malha quadriculada. Mas qual é a minha pergunta? Essas duas figuras planas aqui, esses dois trapézios, eles são congruentes? Quando a professora terminar de pintar aqui, vocês vão observar. Olha lá. Essas duas figuras planas são congruentes? São. Por quê? Porque elas têm o mesmo tamanho e o mesmo formato, só elas estão em posições diferentes. Então, as duas figuras planas são congruentes. Mais um aqui que a professora vai fazer. É uma figura plana também. Vamos demonstrar, só que aqui vamos ter que marcar agora também. Vamos ver lá. Olha lá. Qual que é essa figura que a professora está mostrando aqui? Uma seta, né? Vamos marcar, que senão depois nós vamos errar. O quadrado foi mais fácil pintar, que era só formar os quadradinhos, né? Mas agora aqui usa formatos diferentes. Vamos fazer ali, vamos pintar. Ah, esqueci de fazer do outro lado. Aqui. Vamos usar ele. Contornando, usando a figura geométrica aqui para transformar ela numa figura plana. Vamos pintar agora para ver se elas são congruentes. A primeira ali. Vamos pintar a seta na minha malha quadriculada.
Tem que caprichar na pintura. A professora está pintando aqui ligeirinho para vocês poderem só observar em casa. Vamos dizer, nossa, como a professora está pintando feio. Tem que caprichar, né? A outra aqui, a outra seta que a professora desenhou na malha quadriculada, usando, né, as figuras geométricas. Vamos terminar. Vejo. Agora que a professora terminou a pintura aqui. Essa figura geométrica, vou fechar. Essa figura geométrica aqui, essa figura plana, é congruente a essa figura plana? Ela tem o mesmo tamanho e o mesmo formato, só que elas estão em posições diferentes. E o retângulo, que é semelhante lá com o quadrado, vai ser mais fácil da gente pintar. Se eu colocar ele nessa posição aqui, né? Vamos contar quantos quadradinhos a professora vai usar para ele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha lá, vou sobrepor para vocês verem. A minha figura geométrica, aqui eu fiz a minha figura plana, nessa posição. Se eu virar aqui, olha lá, vou fazer novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, veja, a professora mudou a posição aqui na malha quadriculada. A minha figura plana está em outra posição, mas ela é congruente. Esse retângulo e essa outra figura plana, o retângulo, elas são congruentes? Sim. Essa seta nessa posição e essa seta nessa posição são congruentes? Sim, porque elas têm o mesmo formato e o mesmo tamanho, assim como o trapézio e o quadrado. Então, aqui nas figuras planas, eu tenho congruência entre essas aqui. Vamos até fazer uma ligação aqui. Essa é congruente com essa é congruente com essa com essa e o quadrado com o quadrado. Eu tenho a congruência. Aonde mais eu posso encontrar a congruência? Nós vimos nessas figuras planas, nós vimos nas figuras geométricas que a professora trouxe. Mas tem um material que vocês já usaram bastante em outras aulas, já viram na escola também. Quem sabe me dizer qual é o nome desse material aqui que a professora trouxe? Isso, é o Tangram. Vocês lembram que o Tangram, lá já viram até a historinha do Tangram? Ele é formado por 7 peças. E aqui, entre essas 7 peças, eu posso dizer que algumas delas são congruentes. Quais delas? Eu posso dizer que esse triângulo com esse são congruentes porque eles têm o quê? O mesmo tamanho e o mesmo formato. Esse triângulo com esse paralelogramo são congruentes? Não, porque eles não têm o mesmo formato. Então, essas não são figuras congruentes.
O quadrado tem algum outro quadrado aqui? Não, então ela também não é. E esses dois triângulos, eles são congruentes? São, porque se eu sobrepor um sobre o outro aqui, eles têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. Então aqui eu tenho a congruência entre essas duas formas e entre essas duas. Essas outras aqui não. Mas aqui eu estou mostrando para vocês as figuras geométricas congruentes. Mas nós vimos lá no nosso objetivo que eram as figuras planas. Então a professora trouxe essas figuras do Tangram. Então a professora trouxe para vocês agora as figuras planas, né? Eu desenhei na malha quadriculada as 7 peças do Tangram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos marcar qual delas pintando da mesma cor que são congruentes? Lembram? Os 2 triângulos maiores, né? Então a professora vai mostrar para vocês que entre essas 7 peças, nós temos aqui 2 pares que são congruentes. Os 2 triângulos maiores, né, são congruentes. Então é esse triângulo. Viu? A professora foi desenhar grandão, agora demora para pintar. Então é esse triângulo, mas fica mais fácil de vocês verem, né? De vocês observarem essa congruência entre as figuras planas. Eu mostrei as figuras geométricas. Agora vamos, professora, mostrando as figuras planas. Então, os 2 triângulos maiores são congruentes. E ainda eu tenho os 2 triângulos menores ali, que também são congruentes. Então, eu vou pintar da mesma cor. Vejam lá, os 2 maiores. Então, essa figura plana com essa são congruentes. Assim como esses 2 outros triângulos também são congruentes, porque eles têm aqui nessa figura plana o mesmo tamanho e o mesmo formato. Então, vocês conseguiram observar lá na figura geométrica, lá no Tangram que a professora mostrou a congruência, e agora aqui na figura plana, na malha quadriculada, a congruência também entre essas figuras, né? Vamos ver ali. Olha lá. Então, eu mostrei agora que esta figura plana é congruente a esta. Esta figura plana é congruente a essa. Igual a professora mostrou que esses 2 triângulos são congruentes, as 2 figuras geométricas são congruentes, como essas aqui. Viram? Vocês conseguiram entender o que é a congruência? Então, a congruência é quando elas podem ter o mesmo tamanho e o mesmo formato. Agora, depois de todas essas explicações que a professora deu, eu trouxe algumas atividades para vocês fazerem comigo aí na telinha. Vamos ver quem vai acertar? Vamos ver lá? A brincadeira é do verdadeiro ou falso. Vocês vão me dizer se as figuras abaixo são congruentes. Observem lá. Com vocês, essas 2 figuras, observem bem ali. Será que eu posso dizer que essas 2 figuras planas ali, elas são congruentes? Isso, olhem bem a quantidade ali quantos lados elas têm, a posição, se elas estão no mesmo ou não, isso não quer dizer, né? Porque a gente viu que elas podem estar em posições diferentes. Mas essas são congruentes? Isso, essas não são congruentes, porque elas não têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. E a próxima? Essas aqui são congruentes? Olhem bem, a quantidade de lado delas, o tamanho. Isso, elas estão em posições diferentes, mas elas são congruentes. E as próximas? Essas figuras agora, verdadeiro ou falso? Essas 2 aqui, elas são congruentes? Elas têm o mesmo tamanho e o mesmo formato?
Isso mesmo, elas são congruentes. E essas outras aqui que a professora trouxe, observem bem. Vejam os detalhes, vejam os lados delas ali, se elas são iguais. Isso, vocês estão bem espertos. Essas não são congruentes. Mais uma atividade, vamos ver ali agora um desafio. Todas as figuras abaixo são congruentes de outra figura. Então, a gente tem pares ali de figuras congruentes. Ou seja, essas figuras são iguais em formato e tamanho. Encontre as figuras congruentes e pinte da mesma cor. Então, observem ali, tem 6 figuras geométricas ali, que estão ali em posições diferentes. Eu vou pintar a primeira, de amarelo. Vejam lá, pintei essa. Qual será que é a outra figura que a professora vai pintar de amarelo? Observem na telinha. Qual será a próxima? Isso, olha lá, a quinta figurinha ali, que é outro triângulo. Está em outra posição, mas ela é congruente com a primeira. A próxima que eu vou pintar? O trapézio. Onde está o outro trapézio que é congruente a ele? Isso, está fácil, né? Pintei ali o outro trapézio da mesma cor, porque ela é congruente. Agora ficou muito fácil. Sobraram 2, eu vou pintar as 2 da mesma cor, porque elas são congruentes. Assim vocês conseguiram ver novamente mais exemplos de figuras congruentes. Não é isso, gente? E agora, com toda essa explicação que a professora fez, mostrou nas figuras geométricas, mostrou nas figuras planas, que congruência é quando elas podem ter o mesmo tamanho, né, e o mesmo formato, a professora vai mandar para vocês fazerem em casa uma tarefa. Vamos ver qual que é a tarefa lá? É semelhante com o que a gente fez agora aqui na aula. Vocês vão ver ali, tem 2 fileiras de figuras planas ali. Vocês vão olhar quais são os pares, né, de 2 em 2, quais os pares de figuras congruentes. Figuras congruentes, aquelas que podem ter o mesmo tamanho e o mesmo formato. E vão pintar, vão escolher ali uma cor para cada uma delas ali e fazer o par da mesma cor. Fácil nossa tarefa? Fácil! E com essas explicações e com essa tarefa, será que nós alcançamos o objetivo da nossa aula de hoje? Quais eram mesmo? Classificar e comparar figuras planas. Nós comparamos aqui na mesa, desde o início e todas as atividades. Classificamos ali quais eram, né, as figuras, o quadrado, o triângulo, a professora mostrou o trapézio, assim como podem ter outras figuras. E reconhecer figuras congruentes. Nós reconhecemos tanto nas figuras planas como as figuras geométricas. E assim nós conseguimos concluir a aula de hoje, não é mesmo? Então façam a atividade de vocês lá depois que vocês pegarem na escola. Lembrem da aula que nós tivemos hoje e vai ficar bem fácil, certo, crianças? Então, até a próxima! Vem aí, Educação Física. Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Eu sei que sim, né? Sei que está todo mundo animado, é uma aula já após o almoço, está todo mundo descansado. Então hoje a gente vai fazer uma aula muito legal, muito interessante. Quero que vocês prestem atenção. Quero dar um recado também, dizer para vocês que estamos com saudades de vocês. Esperamos vocês na escola para que possam estar conosco. Continuem lavando as mãos, continuem usando máscara, álcool em gel, para que possamos juntos estarmos na escola. Bom, quero fazer um agradecimento, sou professora Agenor da escola Zanoni, fazer um agradecimento à minha diretora Rosângela, que cedeu um material para que a gente pudesse estar executando na aula de hoje. Beleza? Ó, vocês sabiam que uma brincadeira muito antiga de quase 90 anos se tornou um esporte muito interessante, muito legal? Dá uma olhada nesse vídeo aí. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Chance! Olha o gol! Tocou por cima! Olha o gol! Olha o gol!
Olha o gol! Gol! Golaço! Passamos dos 30 minutos. Na categoria, no sufoco, ele viu o goleiro se adiantando. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Golaço! Então, eu estou falando para vocês do futebol de botão, que é um esporte no qual nós chamamos de futebol de mesa. Isso mesmo. Bom, hoje nós vamos fazer algumas atividades direcionadas ao futebol de mesa. Quando ele começou lá no final da década de 20, uma das coisas que aconteciam é que eles jogavam com casca de coco para fazer o botão. Outra coisa que eles faziam também era com tampa de relógio. Eles usavam muita tampa de relógio para jogar. E também o próprio botão de roupas. A bolinha eles faziam ou com o miolinho do pão ou com papel alumínio amassado. Eles também faziam com feltro, eles também faziam até com comprimido para poderem jogar. E o lugar da onde eles sempre jogavam era no chão, na sala de jantar, numa tábua de passar roupa. Eu mesmo lembro que quando eu era criança, que não faz muito tempo atrás, eu lembro que eu brincava e minha família pedia para mim estar recolhendo o material lá, os jogadores de botão, para que não ficasse livre a casa. Beleza? Então, começou lá no Pará o futebol de botão, e aí o que aconteceu? Quando ele chega no Rio de Janeiro, nós estamos vendo uma foto aqui de um senhor aqui, Geraldo Cardoso de Cor. Esse tiozinho aqui, ele era fantástico, ele era escritor, pintor, publicitário, e aqui nós estamos vendo uma foto dele jogando aqui o futebol de mesa. O que acontecia? Quando chega no Rio de Janeiro, onde que ele morava, acontece o seguinte: o tiozinho fica impressionado com que joga isso aí. E aí o que acontece? Ele começa então a organizar e ele publica o primeiro livro de regras oficial, tá? Lá no Rio de Janeiro, para que as pessoas pudessem ter uma regra para jogar. Tá aqui então o livro, a capa do livro que ele escreveu. E ali o senhor Geraldo ali jogando uma partida de futebol de botão, beleza? E olha como é que era a mesa. A mesa antes, as primeiras mesas que começavam, o nome era Celotex. Por que o nome era Celotex? Porque essa mesa aqui era feita de bagaça de cana. E aí então as pessoas começaram a dar o nome de Celotex, principalmente o senhor Geraldo lá, que nós vimos agora há pouco ele jogando, ele que deu esse nome até do livro dele de Celotex. E ele começou a prática de forma organizada, escrevendo esse livro de regras. Aqui nós vemos também como é que era a primeira, quando surgiu a brincadeira, antes de se tornar um esporte, que a gente vai ver daqui a pouco. Ele então era dessas formas, lá na década de 20 até 40, eles jogavam muito futebol de botão, tá, com os botões da própria roupa. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Tem de terno, tem de casaco, tem vários botões aqui que eles faziam essa brincadeira que começou lá no Pará e depois veio para cá, para o Rio de Janeiro. Então lá pelos anos 50, mais ou menos, aí começaram a jogar com ficha. Eles lixavam um pouquinho essas fichas, que eram fichas de cassino, e começavam então a praticar essa atividade, essa brincadeira aqui do futebol de mesa. Também lá agora começou na década de 60, eles também usavam para jogar, para fazer a brincadeira, essa atividade do futebol de mesa, tá? Tampas de relógio, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Eles tiravam essa tampa do relógio aqui, ó, tá? Ficava aquele vidro de cima lá, aquela parte de cima, e eles começavam a brincar com
a tampa do relógio lá para fazer os botões. Aí agora, o que hoje acontece, nos dias de hoje, desde os anos 70, é que começou a se usar o acrílico para conseguir jogar. E os profissionais, eles gostam muito de usar, tá, esse jogador aqui em forma de argola, né? Porque é uma forma onde o atrito ele é mais regular na mesa. Então, desde essa década aí dos anos 70 até hoje, se usa o acrílico para jogar o futebol de mesa. Tá, as bolinhas, os goleiros, as palhetas, né? Eu iniciei falando para vocês, olha só, eles pegavam o miolinho do pão aqui, faziam a bolinha e jogavam com o próprio botão de roupa. Aí começaram a usar também feltros, lãs, para que pudessem jogar. Hoje jogam até com bolinhas de plástico, uns disquinhos de plástico. E os goleiros, né? Olha só, tem esse goleiro aqui, ó, que é uma forma de um paralelogramo regular, né? Isso aí não convém vocês ainda estarem situados disso, mas o que dá para fazer é vocês substituírem, tá, por uma caixinha de fósforos ali para poderem jogar, tá? Também são feitos de acrílicos. Tem esse outro goleiro aqui também, que é tem tipo um plastiquinho, dá para usar um palitinho lá também. Nós vamos ver como fazer isso daqui a pouco numa atividade. E o profissional que se joga lá com argola, que nem eu falei para vocês agora há pouco. Bom, como curiosidade para vocês saberem, lá em 2001, em São Paulo, tá? O governador Geraldo Alckmin, ele oficializou, tá, o dia do botonista, que é no dia 14 de fevereiro, justamente no dia do nascimento do senhor Geraldo lá, que fez o livro lá de regras que eu falei para vocês. E aí, hoje, atualmente, a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa também reconhece no dia 14 de fevereiro, também como dia do botonista, beleza? E aí, lá no ano de 1988, o Conselho Nacional de Desportos reconheceu o futebol de mesa como esporte. Então, hoje, o futebol de mesa, ele deixou de ser simplesmente uma brincadeira e ele é um esporte oficialmente brasileiro. Beleza, gente? Bom, agora nós vamos para a mesa para ver algumas regras aí. E aí, tropinha, beleza? Estamos de volta, vamos jogar uma partida aqui de futebol de mesa, vamos ver algumas regras, tá? Hoje eu estou aqui para me ajudar na aula de hoje, professor Felipe, da Escola Maria Eulina, professor Nelson, da Escola Flauto, beleza? Vamos lá fazer algumas regras básicas para que eles possam compreender um pouco do jogo. Bom, vou chamar o professor Nelson, nós vamos dar a saída, como é que se realiza a saída. Depois de tirar um sorteio, você pode tirar com seu amigo, pai, mãe, tira lá um Jockey Pô para ver quem vai começar o jogo, beleza? Aí, quem que vai começar, tá? Digamos que o professor Nelson comece o jogo, tá? 2 jogadores, vamos tirar a bola lá do centro, apenas 2, professor. Pode, saída de bola. Como é que vai acontecer a saída de bola? Ele vai ter que lançar à frente a bola, tá? Lança à frente o disco. Não, detalhe que aconteceu. Não podemos passar a primeira bola do círculo central. Vamos lá. Bola para frente. Isso, pode continuar porque está em cima da linha, pode. E aí, ele executa mais um movimento. Beleza? Então a saída acontece assim. Sempre para frente, tá? Vai jogar o disco para frente com um dos jogadores, um dos botões, e aí acertar com o outro. Beleza? Vamos para a segunda atividade aqui, as nossas regras. Tiro de meta.
O professor Felipe vai executar o tiro de meta, beleza? Você pode usar toda a área grande. Bom, agora nós vamos executar um lateral. Assim como o futebol de mesa ele foi inspirado no futebol de campo, nós temos uma série de fatores aqui que são parecidos com o futebol de campo. Nós temos a linha de fundo, tá? A grande área, a pequena área, a meia-lua, a marca do pênalti, o círculo central e a linha divisória da sua defesa e o ataque. Beleza? Agora nós vamos executar um escanteio, tá? Vamos executar um escanteio. Então, digamos que esteja um jogador aqui do time do professor Nelson e um jogador aqui do time do professor Felipe. Aí o Felipe joga o disco, bate no disco, no botão do Nelson e sai para fora. Escanteio para o Felipe, porque esbarrou no botão do adversário. Felipe, por favor, pode executar o escanteio? Vai colocar em cima da marca do escanteio e vai lançar. Isso. Um detalhe aqui que a gente precisa observar é que toda vez que alguém for cobrar um escanteio, é a única vez que eu não preciso avisar quando vou chutar para o gol. Quando eu for chutar para o gol, eu sempre tenho que estar avisando, tá? O adversário que eu vou chutar ao gol. A forma que tanto o professor Nelson como o professor Felipe têm usado para direcionar o botão na bola, para impulsionar, o nome disso aqui é palheta, tá? A palheta é como eu sempre brinco na escola, é como se fosse a perninha do jogador. Ele ajuda a impulsionar, tá, o jogador, tá, para que ele possa atingir o disquinho lá, beleza? Agora nós vamos fazer algumas regras que acontecem a respeito de toque. Geralmente a partida é jogada na regra oficial, 10 jogadores, 10 botões e um goleiro. São 11 jogadores contra 11 jogadores do professor Nelson. Hoje, como nós estamos num tabuleiro bem menor, esse campo que tem aqui, ele é bem menor do que o oficial. Porque o oficial, de repente, tem algum pai marceneiro, algum pai queira comprar aí para o filho. A medida oficial de um campo de futebol de mesa, aqui do futebol de mesa, ela é 2 metros por 1,40 de largura, tá? Esse aqui é um campo bem menor, então nós não vamos usar 11 jogadores, vamos usar apenas 4 jogadores para a primeira atividade. Existe uma regra que se chama a regra baiana, é um toque só. Tanto o Felipe como o Nelson, eles podem dar um toque só no disco com o seu botão, beleza? Cada um vai escolher uma cor aí, vai jogar com azul, pode ser o professor Nelson, tá? O professor Felipe joga com amarelo. Eles vão, por sorteio, no Jockey Pool, ver quem começa, tá? E vamos iniciar um toque só ao gol. Vamos lá? Pode começar. Vamos lá. E... Isso. Tudo bem. Começa o professor Nelson. Ele pode... Aqui, como nós estamos apenas apresentando uma regra, tá? Acontece 2 detalhes, eles podem chutar da onde eles quiserem. Na regra oficial, se eu estou no campo de defesa, eu não posso chutar ao gol. Mas,
quando eu estou no meu campo de ataque, tentando fazer gol, por exemplo, no time do professor Felipe, eu posso chutar ao gol. Detalhe, eu tenho que avisar o professor Felipe para o gol. O professor Felipe pode ajeitar o goleiro dele para que eu possa jogar. Fora isso, eu não posso simplesmente chutar para o gol sem avisar o time adversário. A única vez que eu não preciso chamar é quando é escanteio. Eu posso chutar direto para o gol se eu quiser. Beleza? Podemos começar então? Um toque só. Professor Nelson, com a paletinha lá. No goleiro, o goleiro defendeu. Vez o professor Felipe. Vamos lá. 0 a 0 ainda. Na trave, quase. Vamos lá, professor Nelson. Prepara. O goleiro defendeu. Vamos lá. 0 a 0 ainda. O goleiro defendeu. Vamos lá, gente. Vamos fazer um gol aí. Agora, golaço. 1 a 0, professor Nelson. Vamos lá, Felipe. Vamos tentar empatar. Lembrando que essa é a regra baiana, de um toque só. O goleiro defendeu. Beleza. Paramos aqui. Vamos fazer a segunda regra. A segunda regra, ela é conhecida como a regra paulista. Ela pode dar 12 toques na bola. Cada jogador, cada botão, ele tem direito a 3 toques, mas o time todo 12 toques. Vocês vão compreender melhor agora que nós vamos jogar 4 jogadores, tá? Lembrando que na regra oficial são 10 jogadores. Campo menor, você pode estar em casa também brincando com apenas 4 jogadores. Isso. Organiza. 2 à frente. 2 atrás. Joga em pô para ver quem começa. Isso, começa o professor Nelson. Lembra, a gente já fez isso. Bola para frente. Tá? Pode começar. Sem sair. Isso, não saiu do círculo central. Pode continuar. Tem mais um toque. São 12 toques agora. São 2. Falta. Quando que acontece falta no jogo de futebol de botão? O professor Nelson, ele tentou atingir a bola, mas antes disso ele atingiu, tá, o jogador adversário, tá? Ele fez falta. Então, o professor Felipe vai cobrar falta em direção ao gol do professor Nelson. Detalhe, ele não pode chutar ao gol no campo de defesa dele. Ele só pode chutar ao gol quando ele estiver no ataque. Então ele vai ter que passar essa bola para depois tentar o gol no ataque. Isso. Pode ajeitar na lateral. Muito bem. Lateral. Como é que se cobra o lateral? O professor Felipe chutou direto para fora. O jogador do professor Nelson, ele pode estar fora do campo ou com uma partinha, tá, da peça, do botão do jogador dentro do campo. 2 toques. Ele vai passar para alguém. Não valeu o gol. Tá? Continua. Muito bem. Agora nós vamos fazer a regra dos 3 toques, que é chamada da regra carioca. Somente cada jogador pode bater uma vez só no disco ali, tá? Geralmente a regra carioca, ela é feita com bolinha de feltro, tá bom? Vamos lá então de novo, Joaquim Paul, regra carioca.
3 toques apenas. Começa de novo. Isso. Sem sair do círculo central. Quando for jogar pro gol, tem que avisar. Pro gol, professor. Olha só, ele avisou que vai chutar ao gol no ataque. Agora o professor Felipe pode ajeitar o goleiro. Lembrando que o goleiro vocês podem estar fazendo com caixa de fósforo. Apenas 3 toques, professor Felipe. Lateral. Muito bem. Um toque. 2 toques. Como o professor Nelson nem alcançou a bola, quando você não consegue acertar a bola, a posse de bola agora é do professor Felipe. Beleza? Beleza? Essas são algumas regras. Agora nós vamos fazer algumas atividades de futebol de mesa adaptado para que você possa também executar na sua casa. Beleza? Tropinha, tem uma atividade muito legal, fácil de vocês fazerem em casa para começarem a praticar o futebol de mesa. O que nós vamos trabalhar aqui? Tá? Nós vamos trabalhar com o seguinte material: copos plásticos, tá? O que o professor fez? Pegou uma garrafa PET, cortou a parte de baixo, tá? E fez um gol aqui para que a gente pudesse usar aqui na nossa atividade. Também pegamos, tá? Um botão de roupa, tá? Não vá arrancar a roupa de pai e de mãe lá, pelo amor de Deus. Não é isso. Peça para o papai, para a mamãe, tá? Pode ser uma chapinha também. Eu usei em casa uma moeda de 5 centavos, tá? Para que a gente pudesse usar na atividade de hoje. Beleza? Como é que vai acontecer? Aqui eu tenho, ó, dá uma olhadinha. Eu tenho um robozinho azul e um robozinho vermelho, tá? O professor Felipe vai estar com os robozinhos vermelhos e o professor Nelson com os robozinhos azuis. Aí, para complicar um pouco a cabecinha de vocês, o professor pegou um leãozinho. Ó, um leãozinho, tá? O leãozinho eu vou colocar no meio, no círculo central da nossa quadra. Tá? Lembrando que vocês podem estar em casa fazendo a quadra com fita adesiva, tá? Do jeito que vocês quiserem. Tá? Olha só como é que nós vamos distribuir. Nós vamos colocar um copo na meia-lua, tá? E 2 laterais. Lembre-se que deixei o leãozinho aqui no círculo central. Aqui a mesma coisa. Vamos colocar um copo, tá? Na meia-lua e 2 laterais. Os goleiros, os gols, tá? Eu usei também palhetas, tá? Olha só, eu recortei, tá? Fiz o círculo, recortei garrafas PET, tá? Aqui é dupla, fiz 2 e colei em volta com durex. Esse aqui vai ser a nossa palheta para que a gente possa jogar. Como é que nós vamos fazer? O professor Felipe ele tem 3 toques para tentar acertar o gol com a palheta, com a perninha que eu brinco que é a perninha do jogador. Ele pode esbarrar com o botão apenas nos copos dele, nem no leãozinho do meio e se ele esbarrar nos copos do professor Nelson, tá? A vez passa para o professor Nelson. Vamos lá? Joaquim Paul. Pode começar. Um toque, por enquanto não esbarrou em nada.
2 toques. Tem que avisar, Ah, professor? não, agora você pode, é livre para você fazer o gol. Vamos lá, prepara. Fez o professor Felipe, ele deu os 3 toques e não chegou ao gol. 1, bateu no leãozinho que está ali no meio, no círculo central. Agora o botão passa para o professor Nelson. Ele continua daí. 1, 2, chance de fazer o gol. Gol, 1-0 para o professor Nelson. Vamos lá, professor Felipe. 1, 2, 3. Ele não conseguiu porque tinha um copo do professor Nelson lá que podia impedir que ele fizesse o gol. Uma palhetada. Opa, esbarrou no copo do robozinho do professor Felipe. Fez o professor Felipe. 1, 2, é a chance do empate. Maravilha, vamos lá, rapidinho. Beleza, gente? Aí, tropinha, muito obrigado. Mandem fotos, vídeos. Espero que tenham gostado da nossa aula. Vocês também podem colocar potes de margarina também para fazer os gols. Fiquem à vontade, tá? Caixa de leite, como vocês desejarem. Espero que tenham gostado. Mandem fotos e vídeos. Continuem assistindo às nossas aulas e até a próxima.